Então vamos lá. Aqui você falou que você trabalhou muito tempo aí no ramo da publicidade, propaganda. Fala aí, então da sua história. Eu me formei em 92, 1992. Nessa época já estava estagiando, né, trabalhando, estagiava em rádio, e com o tempo fui trabalhando em agências. E é engraçado que a gente consegue ver, pelo menos eu, que fiquei tanto tempo na área, eu consigo ver assim a transformação mesmo da publicidade, assim, a guinada para a esquerda que ela deu, né? O quanto que ela foi dominada. Eu me lembro que mesmo na faculdade havia aquela rixa assim amigável, né, com os caras de jornalismo que tinham muitas aulas em comum com a gente, ficavam nas salas ao lado. E eles falavam, não, vocês são agentes do capitalismo, né? Os publicitários, consumismo, essas coisas. E e com o tempo, é incrível como foi mudando, né? Como a publicidade foi ficando cada vez mais lacradora e menos falando de produtos e marcas e mais querendo sinalizar virtude. Nossa, aí eles não viam contradição em trabalhar para empresas e ser comunista, ser socialista ou não? Pois é, né? Eles não veem, parece que vale só para. Essa regra só não vale para eles, né? Eles podem, acho que provavelmente eles devem dar uma racionalizada na coisa, falar assim, não, eu estou mudando o sistema por dentro do sistema, né? Eu estou Tá. entrando infiltrado para alterar as coisas, né? Não deixa de ser uma verdade, né? Foi completamente alterada a publicidade. Eu me lembro que por volta de 2010, mais ou menos, a, a festa já estava bem no fim, né? Eu costumo dizer que a publicidade ela foi uma festa para os criativos e para os publicitários dos anos 60, 70, 80. 90 ainda estava bom, né? Eu costumo falar que eu cheguei assim no finalzinho da festa, mas ainda estava bom. E a partir de 2010, mais ou menos, a coisa descambou de um jeito absurdo e muito rápido. Eu acho que muito disso tem a ver, claro, com a própria natureza da propaganda que mudou, né? Ela deixou de ser um monólogo feito nos meios de comunicação em massa, né? Na revista, no cinema, na TV, e virou um diálogo, né? Você começou a criar peças para a internet, em que as pessoas interagiam. No começo eram banners em sites, beleza, mas depois começou a ser aquele filme que vai para a rede social do Itaú, aquele filme que vai para a rede social Tá. da Volkswagen, para o Facebook, para o Instagram. E eu me lembro que eu atendia o Itaú, por exemplo, dos anos de 2005 até 2013, mais ou menos, eu atendi Itaú. E eu me lembro que às vezes a gente fazia um filme maravilhoso do Itaú, tipo assim, de Ano Novo, aqueles filmes maravilhosos, com aquela música emocionante, aquela mensagem tocante, edificante, etc. Opa, preciso trazer aqui? Tá. Vinha aquela mensagem linda, bonita, aquele filme, né? Parecia um cinema. E o primeiro comentário que tinha geralmente era: vocês são os desgraçados, eu quero cancelar o meu cartão e vocês não sei o quê. Quer dizer, as pessoas usavam, o público usava as redes sociais como saque. Né? Então não adiantava você botar um comercial lindo, maravilhoso, que o pessoal ia lá para meter o pau, para reclamar de algum problema que deu na conta, né? Tá. Era sempre. Entendi. Achava que era um serviço de atendimento lá. Eles começavam a usar como isso. Então eu acho que aí esses caras começaram a evoluir para fazer aquela coisa meio focar não tanto em produtos, nos vídeos, nos comerciais, e focar cada vez mais em sinalizar virtude mesmo. Não, vamos falar. Você pode ver, chegou uma época você não via mais nenhuma companhia, seja a Nike, seja a Volkswagen, seja banco, vendendo um produto na internet. Né? Você via eles sempre falando que não, a gente quer salvar o mundo, a gente quer um mundo melhor, a gente está a igualdade, a inclusão. Começou etc. a ouvir da lacração, de ficar de acordo com o politicamente correto e tal. É engraçado porque eu me lembro quando a internet começou aqui no Brasil. Eu me lembro em 95, mais ou menos. Isso, era internet de escada. Como é que era? Tinha aquele cara, Mandic, né? Tinha Mandic, eu era cliente da Mandic, então. exatamente. Eu me lembro disso tudo, daqueles grupos de conversa que tinham. Aí tinha aqueles sites Geocities, né? Que você entrava para ver
coisa do arquivo X, por exemplo, né? E não dá para negar, né? Era tudo muito mais divertido. A internet, quando era terra de ninguém, era um lugar muito mais criativo, divertido, inovador. A coisa começou a mudar quando as grandes marcas perceberam o potencial comercial da internet, começaram a invadir e aí começaram a querer ditar regra. Eles começaram a querer ditar como a gente deveria falar, como a gente deveria se comportar, o que era proibido ou não de se falar. E aí foi uma descambada, né? Que técnicas de propaganda eram usadas lá? Não sei qual agência que você trabalhou, se foi grande, pequeno. Eu trabalhei em grandes agências? Trabalhei em agências grandes. Tem uma que já fechou, era uma multinacional, era a Happy Collins Worldwide. Aqui, depois de um tempo, virou Happy Brasil, uma agência fantástica, mais direcionada ao marketing direto, ou seja, já não era tão direcionada à comunicação em massa. Já tentava falar de um jeito mais próximo, por exemplo, pela internet, né? E eles faziam um serviço fantástico. Assim, a gente tinha muitos cursos de atualização que vinham alguns simpósios, algumas coisas assim. A gente ia para Londres para se reciclar, etc. Tinham clientes muito grandes, assim, tipo Itaú, Volkswagen, né? Alguns, o Credit Card, coisas enormes mesmo. E eu me lembro que a preocupação era sempre ser próximo com a pessoa. É a preocupação de toda a publicidade, né? A princípio, é você falar a língua da pessoa com quem você está falando. A publicidade é basicamente sedução. Você está seduzindo para vender alguma coisa. E é claro que nunca foi só vender o produto. Isso eu reconheço. A gente vende com o produto também um estilo de vida, etc. Sonhos, realizações, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma campanha pro Space Fox, né? E havia uma pesquisa extensa em que a gente tentava entender quem era o consumidor do Space Fox, ou potencial consumidor do Space Fox. E isso é que é divertido na publicidade. O consumidor do Space Fox seria um sujeito que já é casado, que já tem filhos, que às vezes precisa, por exemplo... Como é que vocês chegavam nessa conclusão? Vocês faziam pesquisas? Muitas pesquisas. Muitas pesquisas. A publicidade ela se baseia muito em pesquisa. Ah, tá. Inclusive... E essas pesquisas custam caro? Como é caríssimo. Que Existem empresas Dá um especializadas... Exemplo aí, quanto custa uma pesquisa assim? Hoje em dia... Ou na época, se você tiver ideia da época. Eu não lembro da época, mas assim, em dinheiro de hoje em dia... Eu diria que entre 50 e 100 mil reais para fazer uma pesquisa ok, não muito grande, uma pesquisa local, digamos assim. Você saber a idade média do comprador, se é casado, se não é. E até o que ele não quer dizer. Por exemplo, nesse caso, a gente descobriu coisas que ele não queria dizer. Que assim, o consumidor do Space Fox, que é um carro maior e que ficava mais, como é que se diz, com aquela... pecha de mais cross, não chegava a ser um cross tal, mas tinha algumas coisas... Sei, não era totalmente urbano, era de não viagem. era totalmente urbano, né? O sujeito que comprava, na verdade, ele não queria partir para a aventura, ir para o mato, acampar, nem nada assim. Ele era um sujeito que era casado, tem filhos já, provavelmente 90% do espaço que ele usa o carro de segunda a sexta eram os brinquedos, as tralhas dos filhos, as compras, etc. Mas ele não queria se entregar como careta. Então ele falava assim, vocês chegavam nesse nível de... Sim, assim, né? Eu sou pai, sim, eu tenho filhos, eu sou casado, eu tenho um trabalho comum de segunda a sexta, mas eu não encaretei. Não é por isso que eu vou ter um carro de tiozão. Eu vou ter um carro com alguma coisa radical para mostrar que eu não sou um careta. Mais ou menos isso. Então a gente fazia uma propaganda para esse cara. Né? E assim por diante. Eu acho isso justo. Você aprende sobre quem você quer seduzir para você seduzir. Para você vender o seu peixe e falar na língua dele, né? Quantas pessoas não se emocionavam, por exemplo, com aquela campanha da Parmalat, porque somos mamíferos, mostrava as criancinhas... Você fez essa, você trabalhou nessa campanha? Essa foi a DM9, né? Mas foi um benchmark para nós publicitários, né? Nós víamos aquilo e falamos, perfeito, fantástico, né? Merecidamente muito premiada lá fora.
E esse tipo de aproximação é uma coisa que eu acho que a publicidade ela também abandonou, né? A lacração, ela tem em si, nessa cultura woke, ela tem dentro de si, eu acho que uma como é que se diz quando você é uma agressividade latente contra quem não é convertido pro discurso dela. Então essa agressividade ela acaba sempre não sendo só ajudando a dividir grupos na sociedade, mas ela também ela exclui mesmo, sem dó. Tá, sem dó. Geralmente o homem, geralmente, né, a classe média, etc. Por quem eles têm total desprezo. Então, não é por acaso que a publicidade vem falhando ultimamente, assim como Hollywood, que está seguindo a mesma regra, e eu diria num escopo maior até, por exemplo, a política. A Kamala Harris, por exemplo, os democratas eles, nos últimos anos abraçaram com tudo a agenda woke, que é divisiva, que faz uma grande parte da população se sentir alienada, né, abandonada. E a mesma coisa vai acontecendo em outros níveis. Hollywood, por exemplo, decidiu que o consumidor é o inimigo. O consumidor deve ser criticado. O gosto do consumidor não conta nada, o que conta são as histórias que eles querem contar. Só que a Hollywood ela foi tomada por uma máfia woke mesmo, né, pelos lacradores. E, na verdade, eles são militantes que querem usar personagens famosos, estúdios grandes, como plataforma política, para passar a mensagem deles. E aí está o grande problema. A propaganda, quando ela é vista como propaganda, ela tem menos eficiência, né? Isso vale tanto para a própria publicidade quanto para Hollywood, e muito mais em Hollywood, porque o que não falta são filmes que têm mensagens desde que o cinema começou. Desde que o cinema começou. Só que antes o entretenimento ficava à frente da mensagem, né? A mensagem existia. Agora tem uma necessidade de afirmar posicionamento político, politicamente correto e tal, né? Exatamente. E o que está acontecendo? Não está dando audiência, não está dando bilheteria. Eles têm que mudar porque senão eles vão quebrar. Exatamente. Eles estão mudando ultimamente. A gente sabe que tem muitas empresas que estão fechando o departamento de IA, eles já viram que não funciona. E a própria Disney, que era o baluarte, a ponta de lança dessa lacração, ela demitiu todo mundo do departamento de DEI, contratou roteiristas mais velhos, aqueles que já ganharam vários prêmios, que fizeram filmes bons, e fez uma reformulação em algumas franquias. Por exemplo, Marvel, a gente viu isso. Eu odeio agora, acho tão ridículos. Esses super-heróis. Eu gostava porque acompanhava nos quadrinhos, mas chega uma hora vira um overkill, né? Não, fica demais, né? Ficou demais. Mas a gente viu, assim, os últimos filmes foi um fracasso retumbante. Quando eles mudaram isso para o último filme, que é o Deadpool e Wolverine, mais de $1 bilhão de bilheteria. E a gente tem visto outras séries, outros filmes que tentam a lacração falharem. Só quem ainda insiste nisso, pelo que eu vi na Disney, é a Kathleen Kennedy, né? Que tem o Star Wars. É a produtora que manda na franquia Star Wars. Até agora ela tem insistido. Se você parar para ver, é até bem engraçado. Assim, todas as franquias, assim, tanto o Star Wars quanto o Indiana Jones, é sempre a mesma história. É um homem velho, decadente, que já não dá conta do assunto, que pisou na bola porque abandonou filho ou mulher ou qualquer coisa assim. E aí entra uma mulher morena britânica, mais competente, mais inteligente que ele, que humilha ele e que toma o lugar dele. O problema é que ela só toma o lugar dele por um filme, porque depois ninguém mais quer ver, então a franquia não continua. Ela mata a franquia, mas é sempre a mesma história. Que coisa, né? O que você achou da propaganda da Jaguar? Você deve ter adorado, né? Nossa Senhora. Foi um prato cheio. Eu adoro porque claro, é revoltante você ver aquilo, mas eu adoro no sentido de que eles não conseguem mais esconder qual é a agenda deles, né? O sujeito que fez isso, se não me engano é Sampiero ou alguma coisa, esqueci o nome dele. Eu vi uma entrevista dele e é exatamente aquilo que a gente imagina que seja. É o cara falando assim,
Eu, como um homem gay que sofri muito, eu me sinto realizado. Eu sempre gostei de carros. Imagina, esses caras nem Uber pegam, né? Mas assim, eu sempre gostei de carros e agora eu me sinto tão feliz por ter um lugar à mesa e decidir o futuro da Jaguar, etc, etc. E sabe aquele pessoal que aparece no comercial da Jaguar? É a equipe dele. Ah, Eles sério? não são modelos contratados. Tá, achei que era gente contratada. Não, aí ele se orgulha, ele fala, eu tenho uma equipe diversa, com mulheres, negros, gays, não sei o quê, blá, 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 né? E eles aparecem no comercial. Quer dizer, esse pessoal da lacração, os woke, eles são narcisistas patológicos, né? Eles estão fazendo um filme, um comercial para eles mesmos, mostrando mas como é que é a eles direção mesmos. da Jaguar? Porque esses comerciais são apresentados por o diretor, alguém que tem poder de comando e de mandar. Eles O estavam cara não caiu a ficha, ó, isso aqui é ridículo, não Eu, dá. eu acredito que a presidência da Jaguar, a direção da Jaguar, etc, etc, estava desesperada, porque nos últimos 5 anos eles tiveram uma queda de 70% nas vendas. Né? Então, assim, eles deviam estar atirando para todos os lados. Chegou esse cara falando, não, sua marca está envelhecida. É uma marca de tiozão, de vovô, está na hora de você rejuvenescer, etc, etc. E o cara comprou. Né? O futuro Não, inclusive... Eles querem lançar a linha de carros elétricos deles, né? Então, provavelmente, esse sujeito também falou, não, o consumidor de carro elétrico, ele é moderno, ele é descolado. Então, a gente precisa... E assim, como ele vendeu? Eu percebi, pelas coisas que eu li, que ele vendeu falando assim, nós temos que alinhar a Jaguar não com outras marcas de carro, mas, por exemplo, com marcas de alta costura, com a moda, mostrar que é como se fosse uma roupa, um perfume, qualquer coisa Givenchy, assim. qualquer coisa assim, né? O cara caiu porque está desesperado. Assim, claro, há publicitários que estão falando, olha, ninguém falava da Jaguar e agora estão falando. Então já fez uma diferença. Mal, né? Esse é o problema. O que eles não entendem é isso. As pessoas estão falando mal. E a Jaguar, ela está ignorando o público principal dela, que é o homem hétero, tradicional, etc, etc. É um carro caríssimo. Né? Então, se ela quiser ignorar esse público, a BMW vai agarrar. A Mercedes vai agarrar com toda alegria. Né? Eu acho que foi um tiro no pé. Tá todo mundo falando da Jaguar, mas é como você disse. Tá todo mundo falando mal. O cara que tá na dúvida entre um carro não vai comprar Jaguar. De jeito nenhum. Inclusive, eu acho que quem tem vai botar à venda. Né? Eu não sei se você viu, teve até um meme que fizeram. O cara falou, não, eu melhorei o comercial da Jaguar, que mostra 2 jaguares, 2 onças andando, tudo por inteligência artificial, né? E aí eles atacam essa galera toda colorida, eles pulam, e você vê essa galera correndo, a galera tá sentada assim no sofá, vem as onças e eles saem correndo. E eu me lembro que eu olhei, eu vi os comentários, todo mundo falando, gente, se a Jaguar fizesse isso como segunda parte do comercial, todo mundo ia amar. Nossa, teria ficado genial. Eu acho que o timing da Jaguar também foi muito ruim, porque eles chegaram num momento em que ninguém mais tolera a cultura woke. Assim, já virou mainstream você odiar o woke. Você já pode falar que odeia os lacradores, o woke, esse papo de diversidade, sem medo de ser detonado nas redes. Porque antes, até 2020, 2021, até tinha Foi o auge, né? Foi o auge. Então, eu acho que foi um timing muito infeliz. Eles chegaram, inclusive, assim que o Donald Trump ganhou as eleições, que foi até visto pela própria esquerda americana, pelos próprios democratas, como um alerta, né? Olha, a gente fica falando dessa coisa woke, e ninguém mais tem paciência para isso, ninguém mais quer saber. Como disse o Mano Brown lá no PT, né? A gente precisa voltar para a base, falar com a base. A esquerda americana está tendo esse despertar. Então eu acho que quando a própria esquerda americana começa a rejeitar, significa que é a morte mesmo desse movimento. Já virou piada, comediante americano já faz piada com a cultura woke. Então acho que a Jaguar ainda por cima chegou num horário muito tá atrasado. Na contramão, né? Ela chegou às 10 da noite pro happy hour. Quando você trabalhava, tinha várias técnicas de propaganda, você deve ter estudado e tal. Tem alguma que você acha que era desleal? Olha, isso daqui é
inconveniente, o povo continua usando? Como é que você vê isso? Existe, assim, por exemplo, uma que eu nunca gostei é aquela obrigação de você colocar, por exemplo, as letrinhas pequenininhas, né, o texto jurídico bem pequenininho por 5 segundos no comercial. Ninguém lê nada. Ninguém lê nada. Você põe um comercial, por exemplo, do carro da Volkswagen, né, entrada de 50% mais parcelas de R$ 500. Aí lá pequenininho tá que o carro custa, tem o preço cheio do carro, os juros, etc, etc, você nunca vai ler, né? Então eu acho isso desleal. Eu acho isso desnecessário também. E eu acho que isso aparece mais geralmente nessas propagandas de hard sell, né, em que você está vendendo mesmo o produto, dando preço, etc. É claro que às vezes a gente vê uma coisa ou outra que... o brasileiro, por exemplo, ele não gosta do comercial comparativo. Os americanos, para eles, é uma tradição. Eles faziam, por exemplo, algumas das melhores propagandas da Coca-Cola e da Pepsi eram comparativos, assim, era detonando a Pepsi ou detonando a Coca-Cola, né? Mas aqui no Brasil não é bem visto. Acho que a natureza do latino é muito de torcer para o underdog, torcer para o perdedor. Pro perdedor, porque está em desvantagem, né? Então, quando eles veem uma marca grande batendo numa outra marca, eles falam, pô, sacanagem. Vou dar uma chance com essa marca que tá perdendo. Enquanto os americanos gostam do vencedor, né? Odeiam um loser, né? Um fracassado. Aqui acho que é mais diferente. A América Latina acho que é mais diferente. Então, eu não acho que seja desleal, mas eu acho que é uma coisa que não funciona. Assim, é uma técnica que não funciona. Claro que tem também de vez em quando, aquela coisa do inconsciente, você tentar mexer com o inconsciente da pessoa, colocar mensagens rápidas, etc, né? Mas isso o Codar nem permite. Então, se é pego, as pessoas param tudo, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.